Olá, seja muito bem-vindo a mais um Sessão Pipoca Espiritual. E hoje a gente vai falar de uma animação que se chama Nos Seus Sonhos. A gente vai falar de sonhos, vai falar um pouco de fantasias, de sonhos, de também coisas muito reais que passam nas nossas famílias, nas nossas vidas. E antes da gente começar a fazer essa análise espiritual do filme, eu vou pedir para vocês, já que vocês estão aqui no canal, deixe aqui o seu like. Se você está aqui no nosso canal Tatiana Benites no YouTube, deixa o like, segue a gente no canal, se inscreve no canal e deixa seus comentários para a gente em cada vídeo nosso. Quanto mais comentário vocês deixarem, melhor para a gente no canal. Se você está assistindo a gente através da TV Mundo Maior ou ouvindo a gente pela Rádio Boa Nova, também seja muito bem-vindo aqui no nosso canal. Deixa seu like no canal da rádio, no canal da TV, mas também vem aqui conhecer a gente no YouTube, canal Tatiana Benites. Deixa seu like, segue a gente e também deixa seus comentários. Deixa também os comentários para a gente falando qual o filme que você gostaria que a gente comentasse aqui no canal. Lembrando que tem mais de 250 filmes que já foram comentados, já foram analisados aqui para a gente. E hoje a gente vai falar do filme Nos Seus Sonhos, que é uma animação. Damião, fala para a gente a ficha técnica aqui desse filme. Olá, olá, olá aos amigos que nos acompanham. Mais uma sessão Pipoca Espiritual no ar. Vou falar hoje de Nos Seus Sonhos. É uma animação, data de lançamento 14 de novembro de 2025. O diretor, Alex Wu, 1 hora 30 minutos de duração, uma animação, uma aventura em Dos Seus Sonhos. Uma menina chamada Steve e seu irmão mais novo, Elliot, são transportados para o universo, encanto e magia de seus próprios sonhos. Lá, eles embarcam numa jornada para encontrar o misterioso Sadman, que pode lhes conceder o maior desejo dos dois, uma família perfeita. Para isso, porém, os dois precisarão superar seus medos e uma série de obstáculos enquanto navegam pelo caminho até o mágico. Acompanhe essa viagem fantástica até o mundo dos sonhos que está em cartaz na Netflix. É um desenho interessante que vai falar dos sonhos, de como é que a gente sonha, o que a gente sonha, né? Mas, aproveitando que a gente está aqui, antes da gente começar a fazer a nossa análise espiritual, vamos ver a nossa vinhetinha? É isso, né, pessoal? Bom, a nossa vinhetinha já passou e agora a gente vai falar do filme Nos Seus Sonhos. Nos Seus Sonhos, como o Damião falou, ele é um filme de uma família, né? São duas crianças, uma menininha, um menininho. E, na verdade, o que acontece? A menininha escuta os pais discutindo. Os pais discutindo e ela acha que por causa dessa discussão, os pais podem se separar. E essa menina entra numa crise, porque ela não quer que os pais se separem. Mas existem situações que fogem do nosso controle, principalmente quando nós somos crianças. Então, aquela criança que fica preocupada e que quer controlar ali a vida dos pais, que quer controlar essa situação, que não sabe o que fazer. E daí, quando a gente está muito preocupado com um tema, o que acontece? A gente sonha.
Quando a gente está muito preocupado com o nosso trabalho, com qualquer coisa que nós estamos passando, a gente acaba sonhando isso também, porque muitas informações do nosso subconsciente ficam ali. Quando a gente vai dormir, a gente libera essas informações ali, e a gente acaba tendo acesso a isso através dos sonhos. Então, esta menininha fica tão preocupada com o que está passando com a família, que ela acaba levando isso para os seus sonhos, né? E a gente sabe que a separação, né, cada vez mais é uma realidade nas famílias, porque antes não tinha essa possibilidade. Antes os pais não podiam se separar, porque era feio, a mulher não podia ser uma mulher desquitada, como se dizia naquela época, né? Não podia haver o divórcio, porque era algo que a igreja condenava, que a sociedade condenava. Então, hoje já é mais comum os pais se separarem, mas ainda assim é difícil para todas as partes, para os pais, para os filhos e também para a aceitação dos filhos, porque isso também não deixa de ser a vivência de um luto, né, essa separação. Então, o filme traz muito essa visão, essa reflexão sobre esse nosso posicionamento, né? Sobre a posição no divórcio, né, Damião? Sim, né? E o quanto essa é realidade, né? Essa parte da vida que vai acontecendo, né, de separação, são os desafios, né? Essa parte sempre acaba. E se acontece, né? Essa parte, né? São os desafios das famílias, né? Steve e Elliot são apresentados como irmãos que buscam reconectar pai e mãe por meio de uma jornada dentro dos próprios sonhos. Em uma entrevista, né, Tati, o diretor do filme, o Wu, ele declarou: Eu cresci com filmes que me diziam que se eu quisesse realizar meus sonhos, eu poderia, disse ele. E eu acho que às vezes isso é verdade na vida, mas às vezes não. E esse filme tem uma história muito pessoal para mim. Quando eu era criança, meus pais quase se separaram. E isso foi me empurrando para essa verdade desafiadora de que a vida está longe de ser perfeita. E esse filme sou muito eu, meio que explorando e descobrindo como navegar por esse tipo de vida, né? E o Livro dos Espíritos, questão 940, a falta de empatia entre os seres destinados a viver juntos não é igualmente uma fonte de sofrimentos, tanto mais amarga quanto envenena toda a existência? Muito amarga, de fato, mas de fato, mas uma dessas infelicidades de que, na maioria das vezes, sois a primeira causa. Em primeiro lugar, as vossas leis são erradas, pois acreditais que Deus vos obriga a viver com aqueles que vos desagradam. Depois, nessas uniões, procurais quase sempre mais a satisfação do vosso orgulho e da vossa ambição do que a felicidade de uma afeição mútua. E sofreis, então, apenas a consequência dos vossos preconceitos, Tati. Essa questão da família, né, ela é muito presente, né, no filme. E a questão da separação, né, dos pais, é tão difícil para as crianças, muitas vezes, e às vezes ela é uma solução, porque existem famílias que são violentas, que são, né, que não é um ambiente propício para as crianças viverem lá, então existe uma grande reflexão aí nesse entorno. Não é o caso do desenho, que os pais eram extremamente amorosos com os filhos, né? Mas estavam passando por um período difícil, porque a mãe precisava trabalhar em outro lugar, o pai estava com dificuldade no trabalho, então tudo isso, né, acabou afetando aí o dia a dia
dessa família. O que aconteceu também, que foi a união dos irmãos, né? Por quê? Porque eles precisavam se unir de alguma forma para tentar entender o que estava acontecendo com os pais, para tentar fazer com que os pais ficassem mais juntos, né? Entender também o lado deles. E quem tem irmãos, né, conseguem entender um pouco quanto é valioso essa parceria, né, essa parceria dos irmãos, essa coisa de a gente tem as nossas diferenças, né, a gente tem escolhas diferentes, mas nós fazemos parte desta família. E nós deveríamos ser muitos parceiros, né, na vida, nas nossas escolhas, sempre ajudando uns aos outros, né? Porque, na verdade, irmãos, né, são parceiros, são aqueles que vieram para trabalhar junto, para crescer juntos. Então, os irmãos se unem nessa jornada. Eles acabam descobrindo um livro de Sandman, né? Esse livro do Sandman, ele é ele tem uma história, né, uma crença, que ele vai falar sobre os sonhos, sobre os castelos de areia, né, sobre a areia e tudo mais. E daí eles leem um dia essa história, né, um pedaço da história, e acabam sonhando com a história de Sandman, né? E nesses sonhos eles conseguem interagir, eles conseguem fazer parte do desenho ali, eles conseguem fazer parte da história. Então eles conhecem o folclore, né? Porque a origem, né, do nome, né, do Sandman, né, é que é uma criatura lendária do folclore europeu, né, com uma história muito semelhante, assim, a algumas histórias que tem no Brasil, né. Ele, na verdade, tem uma função, né, de espalhar areia nos olhos das crianças para que elas durmam e que elas tenham sonhos, né. E a areia nos olhos, né, ao acordar, seria uma prova da visita que o Sandman esteve lá. Então, aquela coisa, né, do olhinho grudando com aquelas areinhas, né, seria uma prova de que o Sandman esteve lá. Então, tem várias historinhas, tem quadrinhos do Sandman, um monte de coisa assim. Eles encontram esse livro, e tanto é que aparecem lá os grãozinhos de areia, as areinhas, o Sandman seria lá um deus, né? E que seria uma pessoa boa, né? Ali no princípio, uma pessoa boa que vai ajudar os pais a ficarem juntos. E daí eles partem para uma aventura nos sonhos, então eles sonham juntos, os irmãos precisam se unir para dormir e para sonhar juntos nessas aventuras, né? São aqueles sonhos loucos que a gente tem, de subconsciente, né, que a cama voa, o bichinho fala, um monte de coisa acontece, né, e eles precisam se unir para que os pais se unam também. Então, eles aceitam um desafio de Sandman, né, aparecem ali outros personagens, a avó, que o menininho tinha medo, outros personagens que fazem parte do nosso dia a dia, mas eles levam em consideração esse ser que, entre aspas, se denomina ali um ser superior, que seria o Sandman, né, com a ajuda de muitos floquinhos ali de areia, né, muitas areinhas que vão ajudando ele a construir algumas coisas. Então, vem aí também uma reflexão, né, do que são os sonhos, né?
quando eu dava aula para criança, tinha muito essa coisa dos sonhos, né? Ah, e os pesadelos, e os sonhos bons, os sonhos ruins, a gente pode encontrar com espíritos nos sonhos e tal. Então, é interessante quando a gente vê um filme que fala de sonhos, que tem tantas coisas assim. Aparece a avó no sonho, aparece a questão dos medos, a questão das inseguranças que nós temos. Então, os sonhos, eles são um momento onde o nosso perispírito, né, vai se desprendendo ali do nosso corpo físico e ele consegue ir para outros lugares. Aí a gente entra em vários pontos. Nós temos sonhos onde nós conseguimos ir de fato para outros lugares e a gente pode ir para o plano espiritual ou ficar aqui no plano carnal, a gente fica aqui e vai para a casa de alguém, a gente vai para algum lugar que já existe aqui, a gente se encontra com os nossos amigos durante o sono, com os nossos inimigos também, né? A gente pode então encontrar com pessoas encarnadas ou desencarnadas. Então, a gente pode sim encontrar com pessoas desencarnadas? Sim. Pode ser um encontro? Pode ser um encontro também, né? E pode ser também aqueles sonhos de quando a gente está muito preocupado com alguma coisa e a gente leva essa preocupação para a cama, aí a gente sonha, por exemplo, que a gente está trabalhando, ou a gente sonha com aquela viagem que a gente precisa fazer, e quando a gente está muito inseguro, que a gente não sabe se a gente vai ter tempo, se a gente vai acordar a tempo, se a gente vai levar todas as coisas, daí a gente sonha que a gente está chegando lá no aeroporto e esqueceu o passaporte em casa, e não vai poder mais viajar. E daí todos os nossos medos, ou a gente sonha com medo daquele animal que a gente tem medo, né? Com aquelas pessoas que a gente tem insegurança. Então, o sonho, ele pode variar e pode ser muitas coisas, vai depender do dia que nós estamos, como nós estamos mentalmente, fisicamente, né? Então, o sonho podem ser muitas coisas. Nesse caso, o sonho deles é cheio de fantasias, mas também é cheio de elementos de medo, de preocupação. Então, coisas que as crianças também têm, né? E que é importante a gente levar para a gente, para nossa reflexão aqui também, né? Porque muita gente pergunta, mas vocês são espíritas, eu queria encontrar com a minha mãe, com o meu pai que já se foi, com o meu avô, né? É possível? É possível. É muito possível. Sabe quando a gente consegue ter contato com esses espíritos? Quando a gente ora por eles, quando a gente faz uma prece. Nem sempre a gente vai sonhar, nem sempre a gente vai se encontrar com eles, mas pode ser que muitas vezes a gente se encontre e nem se lembre, né? Pode ser que eles estejam próximos de nós e a gente não sinta. E às vezes a gente consegue sentir, né? A gente consegue sentir uma emoção diferente, a gente consegue ter uma lembrança diferente. Então é possível sim a gente se encontrar com alguns espíritos, tá? E também é muito importante a gente pensar que alguns espíritos podem nos enganar, né? Alguns espíritos podem nos enganar. Isso já está no Evangelho. Não acrediteis em todos os espíritos. A gente acredita nas pessoas, né? Tanto encarnados quanto para desencarnados. Isso vale para todo mundo, né, gente? Não acrediteis em todas as pessoas. Isso deveria ser a verdade. Mas nesse caso, no Evangelho, eles falam dos espíritos, né? Porque a gente recebe tanta mensagem e fala, recebi mensagem de tal espírito. Quem deu a prova de que era aquele tal espírito? Quem deu a prova de que aquilo que ele está falando realmente é verdade, de que é ele mesmo, né? E daí no desenho também
tem algumas coisas que a gente precisa ver se são verdades ou não, e se a gente tem que acreditar mesmo nessas pessoas ou não, né, Damião? Sim, o filme traz essas reflexões, né, de acreditar. E aí, olha, tem duas situações. Antes de falar do acreditar, deixa eu dar um pequeno passinho atrás. Queria comentar uma coisinha antes com aqueles que estão nos acompanhando. O Livro dos Espíritos, quando a gente está falando em sono e sonhos, tem as perguntas de 400 até 412 que falam sobre sono e sonho. Eu vou trazer uma delas, para que você possa entender como amplia isso. A pergunta 401. Kardec pergunta, né? Durante o sono, a alma repousa com o corpo? A resposta é muito simples. Olha, não. O espírito jamais fica inativo. Durante o sono, os liames que unem o corpo se afrouxam e o corpo não necessita do espírito. Então, ele percorre espaço e entra em relação mais direta com os outros espíritos. Então, olha, a pergunta 401 fica o convite para você. Sono e sonhos, perguntas de 400 a 412 de O Livro dos Espíritos. E a Tássia estava falando, né, de não acrediteis em todos os espíritos. Então vamos falar um pouquinho também disso, porque está no capítulo 21 de O Evangelho segundo o Espiritismo, itens 6 e 7. A frase não acrediteis em todos os espíritos é um alerta fundamental do Espiritismo, enfatizando a necessidade de testar, de examinar as mensagens recebidas para verificar sua origem e veracidade. Isso é inspirado nos ensinamentos bíblicos, que muitos falsos profetas podem se apresentar e que a forma que identifica os verdadeiros é observada os frutos, as ações, as consequências morais que produzem. Não aceitar tudo como verdade. É preciso aí ter um critério, não aceitar imediatamente qualquer mensagem que venha a ser um suposto espírito, mesmo que se apresente com um nome venerável. Sabe, a importância da moralidade, a principal forma de discernir o espírito de outro é através da moralidade, do que se diz e faz. Os bons espíritos, por exemplo, só expressam o bem, seguindo o Evangelho de Jesus. E aí aquilo, né, Tati? A fé raciocinada e o estudo, a prática de não acreditar cegamente, está aliada com a proposta espírita de uma fé raciocinada, que busca o conhecimento e o estudo constante para se desenvolver e não ser enganado como as crianças, Tati. Porque elas são enganadas, né? Na verdade, elas acreditam nas coisas que elas estão ouvindo, nas coisas que elas estão vendo. E depois vem a verdade, né? Porque às vezes a gente vai perder muito. E às vezes a gente vai ganhar muito. Então a gente precisa entender que às vezes a gente perde. E às vezes o que a gente acha que é uma perda, por exemplo, uma separação, que a gente sofre, a gente acha que não, que a gente precisa trabalhar isso e tudo mais, às vezes isso não é uma perda, às vezes isso vai ser muito melhor para todos nós, para todas aquelas pessoas que estão envolvidas, que a gente acha que vai ser só sofrimento, mas que separados elas serão muito mais felizes e trarão muito mais benefícios, né, do que quando estão juntos. Então, que fique aí essa reflexão para que todos nós possamos entender um pouco mais, né, a questão da separação, né, separação de um casal, né, primeiro que não é um problema das crianças, as crianças não precisam se envolver e não têm que se envolver nesse tipo de coisa, mas que elas tenham a consciência e que elas possam ser esclarecidas de tudo que está acontecendo, principalmente vendo os benefícios, né, de tudo isso. Mas o filme fala de muitas aventuras que eles passam ali nos sonhos, né, de muitas situações,
E também tem algumas coisas que eles acabam descobrindo nos sonhos. Ah, então será que tem alguns sonhos que podem ser premonitórios? Será que a gente pode descobrir algumas coisas nos sonhos? A gente pode sim. Vai depender de como nós somos, vai depender do que nós podemos fazer. Então, tem situações, sim, em que a gente vai descobrir, inclusive pode acordar com ideias novas, acordar com ideias de onde está determinada coisa, ou de uma ideia nova para um trabalho, para um estudo. Então, tudo isso pode acontecer, mesmo porque os sonhos também dizem respeito aos nossos desejos, né? Também podem ser, assim como os nossos medos é uma coisa que a gente está sempre pensando, também os nossos desejos ficam no nosso subconsciente. Então, também temos sonhos que vão falar dos nossos desejos, dos nossos sonhos mais secretos, às vezes, e que vão trazer aí à tona durante o nosso sono, né? Então, o filme traz para a gente muitas mensagens que são importantes para a gente refletir aqui e trazer para nossa vida. É um desenho, é cheio de aventura, cheio de coisas, mas ali a gente vai falar sobre mentira, vai falar sobre verdade, sobre amor, sobre família, muitas coisas que fazem a gente refletir, né, Damião? Sim, é uma animação, vale a pena você conferir, dos seus sonhos. E é isso que a gente trouxe um pouco para cá, né? Essa reflexão importante de não acrediteis em todos os espíritos. E se você quiser buscar aí mais, por exemplo, informações sobre divórcio, separação, Livro dos Espíritos, questão 940, e tem também no livro Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo Não Separeis o que Deus juntou, o divórcio, está lá no Evangelho segundo o Espiritismo, também tem o tema, né, Tati? Sim, tem sim. Muita coisa para a gente estudar, muita coisa para a gente colocar em prática, que é o mais importante, né? Não é só estudar, não é só ler, mas colocar em prática no nosso dia a dia. Gente, recomendo muito que vocês assistam esse desenho nos seus sonhos, que está na plataforma da Netflix, e que a gente possa refletir um pouquinho sobre essas mensagens. Na semana que vem a gente volta falando de um novo filme, fazendo uma nova análise espiritual, e a gente espera vocês aqui. Aproveitando que vocês estão aqui, deixa o seu like, segue a gente no canal e manda seus comentários, porque a gente sempre lê e a gente recebe com muito carinho. Um beijo, gente. Fiquem com Deus e até mais. Tchau, tchau.